Oi, gente. Que assunto polêmico, hein? Será que os exercícios, massagem, pilates, que é tão aconselhado, né? Nada disso vai resolver a minha dor? Então, eu vou contar para vocês a minha experiência, tá? Eu já experimentei vários tipos de exercício. Vários. Na minha vida, eu já fiz jump, zumba, pilates, crossfit, musculação. Agora estou fazendo hidroginástica. Já fiz para dor massagem, massoterapia, acupuntura, quiropraxia, tudo que vocês podem imaginar. E não resolveu. Não resolveu. Medicação. Já tomei paracetamol, dipirona, fiz medicação no hospital, analgésico. A dor sempre volta. Sempre volta. E eu comecei a me questionar sobre isso. Como assim? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com o meu corpo? Por que isso está acontecendo? Eu entendi a fibromialgia da seguinte forma, tá? É a minha forma de explicar. Eu não sou médica. É baseado no que eu estudei, no que eu pesquisei. Comigo, por causa de fatores genéticos e também por traumas emocionais, uma parte do meu cérebro que assimila a dor, ela foi alterada. Teve um médico também, um traumatologista, que me explicou que no meu caso, como eu não queria tomar remédio para dor lá no início, o meu cérebro ele criou uma resistência à dor. E aí surgiu a fibromialgia. O que acontece? É como se, eu entendo, né, que é como se lá no nosso cérebro tivesse um botãozinho para dor, de liga e desliga. Quando a gente sofre uma pancada, um corte, o botãozinho liga e depois ele desliga. Na fibromialgia, o botão não desliga. Ele tá ligado o tempo todo. E o corpo da gente, ele cria uma hipersensibilidade a tudo. Ao toque, ao frio, a estímulos. Pode acontecer, inclusive, na fibromialgia, da pessoa ter hipersensibilidade ao som, às luzes, aos cheiros. O intestino, em algumas pessoas, que é o meu caso, ele fica irritável. Dependendo do tipo de comida que a gente comer, ou coisas que a gente comeu a vida inteira e nunca aconteceu nada, começa a acontecer. Síndrome do intestino irritável. Por dias ou horas ele fica preso e em outros momentos ele fica extremamente solto. É uma loucura. Então, assim, tudo isso começou a acontecer e eu fui me questionando, né? Por quê? Fui tentando terapias para combater o sintoma, que é a dor. A dor, gente, ela é um sintoma. É que nem a ansiedade. A ansiedade é um sintoma de uma coisa que está por trás, que está acontecendo. Tem um motivo para a pessoa estar ansiosa, ter crises de ansiedade. E para a gente sentir essas dores no corpo, também tem. Então, eu comecei na terapia a questionar isso, comecei a me avaliar, rebobinar, né? O que aconteceu para eu ficar desse jeito? E eu comecei a me observar. E eu percebi que toda vez que eu fico muito ansiosa, estressada, preocupada, por algum motivo, no outro dia ou nos próximos dias eu sinto muita dor. Também percebi que coisas normais, por exemplo, a TPM, né? A gente sente cólica, a gente sente dor no corpo. Eu percebi que com a fibromialgia eu sinto muito mais. Muito mais. Essa hipersensibilidade chega ao ponto, por exemplo, de eu sentir dor nos meus ombros por causa da alça do sutiã.
ou por causa da alça da bolsa, ou alguma coisinha no tênis, na meia. Às vezes, eu sinto um incômodo tão grande com a costura da roupa e eu ignorava esses sinais, sabe? Então, eu queria explicar para vocês isso. Não adianta se entupir de remédio. Não adianta. Não adianta mascarar o que está acontecendo. Não adianta procurar atividade física. Porque a Bianca está fazendo, porque não vai resolver a dor. Não vai. Só que a atividade física, o autocuidado, isso que eu estou procurando fazer, eu decidi fazer porque eu percebi que se eu estiver bem por dentro, se a minha cabeça estiver bem, se os meus sentimentos estiverem ok, eu vou conseguir controlar a dor. Mesmo que ela saia do controle, que eu tenha uma crise de dor, que nem já aconteceu semana passada, né? Eu vou conseguir controlar minha mente para não ficar doida. Porque a dor, ela tem o poder de deixar a gente doido, sabe? Eu já falei em outro vídeo que a gente deixa de ser a gente mesmo, a gente vira outra pessoa, a gente fica com raiva, a gente fica agressivo. Isso aconteceu comigo e foi muito, muito ruim. Então eu decidi isso. Eu vou me cuidar, eu vou de acordo com as minhas possibilidades. Tem dias que eu vou conseguir, tem dias que não. Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tem que se respeitar. Mas podendo, eu vou fazer o esforço de me cuidar, de cuidar da minha mente, de cuidar do meu emocional, para que, consequentemente, eu consiga ter o controle da dor ou de como eu reajo à dor. Às vezes a gente não consegue controlar o que acontece à nossa volta, mas a gente tem o poder de controlar a gente mesmo e como a gente vai reagir ao que está acontecendo. Certo? Espero poder ter ajudado vocês, esclarecido alguma coisa. Lembrando que são opiniões minhas, opiniões pessoais. Eu não sou médica, eu não sou especialista na área. Eu estou dividindo com vocês a minha experiência pessoal e as conclusões que eu tenho chegado. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, que de repente eu possa ajudar, ou se vocês tiverem alguma informação adicional que possa me ajudar, eu sou muito grata. Tudo de bom para vocês. Queria fazer uma observação para vocês, tá? Às vezes a pessoa ela não tem nenhum problema clínico, ela não tem nenhuma doença, nenhum problema de coluna, nada diagnosticado, e ela pode ter fibromialgia, que é o meu caso, tá? Não aparece nada nos exames, problema de coluna, ou reumatismo, nada. E aí, por isso que eu entendi que são as minhas emoções que estão interferindo diretamente nas minhas dores. Isso pode acontecer e acontece, que é o meu caso. Mas eu conheço pessoas que elas têm problemas diagnosticados, problemas clínicos, como, por exemplo, uma hérnia de disco, tá? Que por muito tempo a pessoa conseguia lidar com a hérnia de disco e, em função da fibromialgia, a dor daquela hérnia se tornou insuportável. Tem pessoas, por exemplo, também que... eu tenho um problema no joelho. Tá. Quantas pessoas têm problema no joelho e elas conseguem ter uma vida normal, conseguem fazer atividade física, trabalhar e tudo mais. Só que quando surge a fibromialgia, que, como eu falei, né, quando o botãozinho ele não desliga mais, ele tá sempre ligado para a dor, as dores que a pessoa sente naquele joelho são insuportáveis. E o problema da fibromialgia é que a gente não sente só a dor naquele local, naquele joelho, naquele local da hérnia que tem na coluna. Não! É uma dor que ela caminha pelo corpo. Tem pessoas que sentem a dor da fibromialgia no corpo todo ao mesmo tempo quando está em crise. É uma dor generalizada.
Tem pessoas, que é o meu caso, que eu sinto a dor caminhar no meu corpo. Dói no pescoço, daqui a pouco tá doendo o ombro, daqui a pouco tá doendo o joelho, na perna, daqui a pouco, sabe? Em mim a dor é assim. Quando eu tenho crise de dor, sim, eu sinto dor generalizada. Eu sinto a pulsação em todo o meu corpo, pulsação. Eu sinto a dor vibrando. Não é uma dor aguda, se eu ficar paradinha, controlando a respiração, mas qualquer movimento que eu faça é horrível. Cada pessoa vai sentir a dor de um jeito diferente, em lugares diferentes. Tem gente que sente fisgada, tem gente que sente queimação, tem gente que sente arder. Às vezes eu sinto assim a dor de fisgada forte. Às vezes a sensação, quando eu falo queimação, a sensação, assim, quem já tomou uma benzetacil no glúteo, sabe do que eu tô falando. Tu sente a fisgada inicial e depois desce a queimação e ela se espalha. É mais ou menos assim. Então, não é só dor emocional, problemas emocionais, sentimentos, emoções, pensamentos que vão desencadear a dor na fibromialgia. Isso acontece comigo, certo? Mas cada pessoa vai ter uma história diferente, vai ter um tipo de trauma diferente, enfim, certo? Então, assim, eu não quero generalizar o que eu tô dizendo, que toda fibromialgia é de tal jeito. Não, nada disso, certo? Só para esclarecer.